Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de aula. Hoje eu vou fazer uma revisão um pouco diferente. Vou pegar um lado das curiosidades que a gente não viu, mas do conteúdo que vimos durante o bimestre. Bom, então hoje a gente vai pegar toda essa base que a gente viu durante o bimestre da importância e contextualização da formação geológica e dos recursos minerais do mundo. Porém, vamos ver um lado que a gente não viu, né? Que a gente pegar como uma base geológica. Então, a gente viu que a geologia, né? Que a geologia é a ciência que estuda a crosta terrestre. Porém, o que é? Qual que é a prática? Aonde que ela é aplicada, né? A geologia, ela é a ciência que estuda a Terra. Ela compõe e descreve toda a questão da sua origem, dos seus aspectos, da sua disposição de materiais, constituído em todo o globo terrestre. Entretanto, a geologia moderna, ela não trata só de rocha, solo, terremotos, dinossauro. As pesquisas de petróleo, carvão, água, prospecção e exploração de jazidas de minérios. Quando a gente fala nessa questão também, a gente tem que lembrar que quando a gente fala na geologia, a geologia hoje ela está inclusa na engenharia, toda a base da construção civil, a fundação de barragens hidrelétricas, as autoestradas, as pontes, os aeroportos. Por quê? Ela está inserida diretamente na engenharia civil, que é a melhor proteção sobre solos e de cultura. Os riscos urbanos, a questão de enchente, de deslizamento. Então, hoje, para você fazer a engenharia, você tem que ter noção do que é a geologia, do como o solo reage, como ele vai influenciar em todo um processo de desenvolvimento de uma base lá que vocês vão fazer, os desenhos que vocês vão fazer, a superação dessa questão. Então, ela é muito importante. Falando em era geológica, o que é era geológica, né? A gente viu que a era geológica é toda a base lá da Terra, a idade, como que ela é medida pela idade relativa e a idade absoluta, como que elas são medidas dessa forma. Agora a gente vai ver um outro lado. Por quê? Quando a gente fala na era geológica, a gente pode pegar caminhos, né, como a extinção em massa. Por quê? Pode parecer muito estranho, mas se a gente falar da extinção dos processos naturais, quando a gente fala na geologia, a geologia desde o surgimento da vida no planeta vem ocorrendo em torno de 3,8 bilhões de anos atrás. Existe uma documentação extensa, que ela é proveniente dos fósseis, né? Que mostram que micro-organismos, organismos surgiram e desapareceram com o passar do tempo. O que chama a atenção é que os eventos de surgimento de novas espécies e a extinção das já existentes faz com que isso vai virar o ciclo da vida, né? Todo o processo de extinção. E o maior episódio de extinção de todos os tempos é o que terminou em torno de 251 milhões de anos atrás. Trata-se do que a gente chama de Permiano. O que seria isso? A questão do desaparecimento de répteis, de vertebrados, como o Mesossauros, de plantas. Então, dessa forma, a gente tem a questão de algumas mega extinções que ocorreram após o espaço menor de tempo, que seria o período Triássico, né, que vem depois do Jurássico, e aí vem também o Cretâneo, que é o período de menos tempo, que vai gerar cerca de 65 milhões de anos. Então, são algumas espécies que foram surgindo nesse decorrer.
E quando a gente fala nesse surgimento, a gente é muito estranho, né? A gente fala, surgimento da Terra. Porém, toda a parte geológica, o andar do desenvolvimento das eras, vai fazendo com que surja e com que desapareça espécies. Há um processo de transformação. Um exemplo muito claro disso foi através das placas tectônicas, que o movimento do continente, começando lá atrás, no período chamado Permiano, né, que ele consta com 225 milhões de anos atrás, que é a famosa Pangeia. E aí foi se dividindo no Triássico, que tem 200 milhões de anos, que vai dividir o continente em duas partes, na Laurásia e no Gondwana. E, posteriormente, vem o período Jurássico, que tem apenas 135 milhões de anos. E, posteriormente, o Cretáceo, que tem 65, e o que a gente vive hoje, que o continente dividido em 5 partes, que é a questão do Quaternário. Hoje a gente vive no Quaternário, então esse é mais fácil, mas tem todo um processo de mudança que foi ocorrendo através dessas batidas de placa, que é o chamado litosféricos ou tectônicas, que vai surgindo as placas Nazca, a placa de Coco, né, a placa do Caribe. Cada uma região vai tendo essa movimentação maior de placa, com que vai ocorrer diversos fenômenos, como a gente viu no decorrer das aulas. Quando a gente fala nessa questão dos agentes internos e o agente externo, automaticamente a gente está falando de toda a dinâmica interna e externa da Terra. A questão de formação e modeladores do relevo. Porém, a geomorfologia, que é a ciência que estuda o gênese e a evolução das formas de relevo, ela vai trazer toda uma questão de formas que são resultantes de processos atuais, né, ocorridas sobre a litologia. O que é essa litologia? É o que dá origem. Então, a gente tem dois tipos de forças, as endógenas e as exógenas. Quando a gente fala dessa questão endógenas, a endógenas ela resulta em toda a dinâmica interna da Terra, né, que é a base do interior, como manto, núcleo interno, núcleo externo, manto superior, manto inferior e a crosta. Quando a gente fala da exógena, a gente está falando de tudo que há uma interação com o Sol e com a água, né? Que é a litologia, que vai moldando a superfície externa da Terra. E a partir daí, tem o que a gente chama de morfogenese, ou morfogênese. Ou seja, que é a ação endógena e exógena da superfície terrestre, porque ela vai fazer uma ação resultante dos componentes naturais que vão ser influenciados por diferentes proporções de relevo. Dessa forma, a gente tem uma das principais características, que é a geomorfologia. Essa geomorfologia, gente, parece que tem uns palavrões no meio, mas não é. Tudo isso é a base geográfica. São as bases que a gente tem de formação. Essa geomorfologia vai levar ao que a gente tem de formação de vulcões. Vulcões também que ocorrem em algumas áreas no interior das placas tectônicas. Como a gente tem o movimento da placa do Pacífico, que a gente tem o chamado hotspot. Esse hotspot é a questão que ocorre muito no Havaí. Por isso que o Havaí ele tem uma quantidade de abalo sísmico e vulcão muito grande. Então, a maioria dos vulcões que ocorrem nas bordas das placas, né, no caso da ilha do Havaí, são situadas no meio da placa do Atlântico, o que vai fazer com que tenha toda uma origem vulcânica muito próxima. Os hotspots, eles são registros pontuais dessas atividades magmáticas.
que são relacionadas a toda a ação da matéria do manto. Então, o manto fica carregado, então, como ele carrega, ele causa pressão e vai fazer com que essa pressão desenvolva todo o processo de subida, fazendo com que ocorra os vulcões entrando em erupção. Uma outra coisa que a gente viu também foi a questão da formação, né, do nosso ciclo das rochas. A gente viu cada tipo de rocha, né, a metamórfica, a ígneas, a sedimentares. Então, a gente vê o ciclo das rochas. O que é esse ciclo da rocha? É a questão do transporte do sedimento, né, a erosão, transporte de sedimento, a chuva e o vento, entre outros agentes que vão provocando a erosão das rochas. Então, vai formando outros tipos de rochas. Então, a gente tem basicamente os 3 tipos de rocha, né, que é no centro o magma. Do centro, a gente vai ter as rochas ígneas, as metamórficas e as sedimentares, que vão passar por um ciclo, certo? Desse ciclo vai ocorrer fusão. O fenômeno que ocorre com a fusão é quando a temperatura é tão alta que derrete a rocha. Vai ocorrer a cristalização, que é o processo de resfriamento e solidificação do magma, né, que é a base da petrificação do magma do vulcão. O metamorfismo, que é quando a pressão e a temperatura alteram as características da rocha. Temos o magma, que é a rocha fundida, ou seja, a lava, que chega à superfície em uma ruptura vulcânica. As ígneas, que são de origem magmática. E aí a gente tem as sedimentares, que vão passando por esse processo típicos de cânions, né, e cavernas, como os arenitos e os calcários, e a metamórficas, que tem algum valor comercial, como o mármore e a ardósia. Então, elas têm um valor comercial maior. Quando a gente fala de relevo, o relevo e os solos do Brasil, o relevo do Brasil ele é dividido em 28 formas, certo? Sendo dessas 28 formas, 11 planaltos, 11 depressões e 11 planícies. Cada região do Brasil, ele encontra uma espécie de relevo. Lembrando que o relevo, eles são características próprias dos nossos processos climáticos, tá? E dessa base, agora a gente fala um pouco do que é essa base dos recursos minerais não energéticos no mundo. Quando a gente fala nos recursos minerais não energéticos no mundo, a gente vai ter algumas questões que vão trazer todo esse processo de desenvolvimento, ou seja, os recursos minerais metálicos que estão localizados no mundo. São o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, o zinco, o tungstênio, o alumínio e o ouro. Então, eles vão fazer com que ocorra uma grande exploração desses minerais não energéticos e, dessa forma, vai sendo usado principalmente nas indústrias. As indústrias que vão ter um grande papel e um grande desempenho com tudo isso. Porque quem mais vai utilizar aço, ferro, manganês, estanho, níquel, bronze, entre outros, são as indústrias. Só que para tirar todos esses minerais não energéticos que eu citei para vocês, ele vai causar um grande devastamento, uma devastação nesse processo de retirada. Então, para minimizar o impacto negativo dessa extração de minérios no meio ambiente, é necessário que a sociedade adote cada vez mais estratégia que garanta todo o desenvolvimento sustentável. Porque a partir do momento que a gente aprender a reciclar o material, a gente cada vez menos vai precisar prejudicar a natureza. Dessa forma, o metal que pode ser reciclado em tempo indeterminado, a gente pode tirar muito menos
metal, alumínio, ferro, aço, cobre. E a indústria de metalurgia busca sempre a sucata, porque ela pode reciclar e fazer tornar-se um novo produto. Então, tudo que a gente tem como base de lixo, ela não é lixo, ela pode ser reciclada. E dessa forma a gente preservar o meio ambiente. No Brasil, gente, não é diferente, tá? O Brasil, quando a gente fala de minerais não energéticos, a gente tem a bauxita, o ferro, o ouro, o cobre, o nióbio, o níquel, o estanho, o manganês, o diamante, o carvão, o cisto betuminoso e o petróleo. Lembrando que também o Brasil é um grande explorador de sal. A gente tem todo o nosso norte do país como um grande produtor de sal, sendo que o sal do Rio Grande do Norte é um do sal mais puro que tem, o sal marítimo. É um do sal mais puro que tem, aonde ele dá uma grande lucratividade para a economia brasileira. Tá bom, pessoal? Se a gente acabou mais uma apostila, até a nossa próxima aula.